Pra gente que é mulher, a escrita e o feminismo meio que se confundem, né? A gente vai aprendendo não só a escrita do livro, mas também a escrita do texto oral, né? Quer dizer, você precisa construir uma linguagem com começo, meio e fim, com sujeito predicado, com expressão, né? Você pode chegar na fala política, na fala poética, na fala estética, na fala organizada, na fala que transmite e que coloca em cena um conteúdo. Então, para mim, a escrita foi sempre um lugar de morada. Eu acho que foi por isso também que eu consegui sobreviver àquele exílio maluco. Mas eu morei muito nesse lugar de escrever sempre. A vida inteira eu fui superando tudo e dando tudo, assim... Foi dando tudo do jeito que tinha que dar, porque eu tinha esse lugar para escrever. Então eu fiquei ali. E por isso eu escrevi tantos livros. Mas aí eu saí, para voltar lá à Vacaria, eu saí de Vacaria e fui para Porto Alegre de ônibus. E fui embora para estudar. Meu irmão e minhas irmãs também fizeram o mesmo trajeto. Quer dizer, o esforço de sair para estudar, isso a minha mãe dava conta na nossa vida. E a gente fez muito esforço. Eu fiz muito esforço para estudar. E estudei filosofia, e estudei artes plásticas. E as pessoas naquela época já diziam, essa louca. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Assim? Como assim, né? O subtexto era, como que você… Da onde você tirou? Como que você, não sendo uma burguesa… Sim. Tem algumas coisas, né? Eu não era burguesa, mas eu era branca. Isso eu só fui entender depois. Outra coisa, então eu era branca, então eu não ia ser barrada no lugar onde pessoas pretas são barradas. Outra coisa, eu era muito ousada e eu acho que eu fui muito intuitiva. Eu nunca achei que eu fosse uma pessoa intuitiva, mas eu acho que eu sou muito intuitiva. Tem horas que eu simplesmente vou embora. E eu acho que daquela cidade eu tinha que sair. E eu gostava muito dos livros, né? Eu descobri os livros na adolescência, os livros de filosofia lá no cantinho lá da biblioteca da igreja lá da minha cidade. A minha cidade tem uma igreja muito bonita. Uma catedral gótica muito incrível, assim. E no cantinho, nos fundos, né? Lá na cripta tinha uma biblioteca que eu descobri um dia. E eu fui… os livros, para mim, eles sempre foram portais. Para mim, o livro é um portal. E eu gosto de abrir esses portais, né? Eu gosto de contribuir construindo portais para as pessoas poderem fazer as suas experiências e as suas viagens espirituais, né? Que são viagens da inteligência, da linguagem. Com o livro, você sempre vai para um lugar bom. Não tem como você ir para um lugar ruim. Então, para mim, é um lugar de amparo, sempre foi. E é um portal mesmo, esse é o nome para mim. Bom, e aí eu sempre estudei muito. Eu sou super nerd. A minha verdadeira vocação, eu sou nerd. Sempre fui rata de… A sua mini bio é nerd. Tipo isso. E aí quando descobri aquelas bibliotecas gigantes em Porto Alegre, das universidades, do Instituto Goethe, que eu estudava alemão e tal, nossa, vou ler tudo isso aqui. Então eu era uma menina assim, menina nerd, gostava de livro. Ficava o dia inteiro na biblioteca, não era uma pessoa de muitos amigos, mas admirava, né, as pessoas. Eu gosto de gente, mas eu gosto muito de ficar sozinha e preciso disso para ler, para escrever e tal. E aí eu me formei muito cedo na faculdade de filosofia, com tipo 20 anos, entrei no mestrado direto, aí com 23 eu entrei no doutorado direto. Naquela época era tipo muito impossível, isso faz muito tempo. Ju, eu tenho 54. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na filosofia, com 20 eu me formei, né? E aí logo eu comecei a dar aula na universidade. Enquanto isso eu ia fazendo a faculdade de artes. Eu estava fazendo o doutorado quando eu terminei a faculdade de artes. E eu tenho essa coisa de fazer as coisas, né? Então, coisas que dependem só de mim, tudo vai dando certo. Você dá conta e arrasa. Não, eu me esforço, né? Por exemplo, escrever. Eu não sou uma pessoa que… Eu tenho uma filha de 27 anos, hoje ela me mandou um texto de manhã, ela tá morando na França, ela me mandou o texto em francês, eu disse, nossa, você parece uma Marguerite Duras. E aí, escreve tão bem, ela já traz isso desde criança. Eu não, eu tive que me esforçar muito para escrever. O que eu trago de criança é desenhar. Então eu sempre desenhei de um jeito muito, digamos assim, arrumado, né? Orgânico, fácil pra você. Desenhar pra mim é muito fácil.
Mas escrever, quer dizer, desenhar do meu jeito, né? Sim. Mas escrever nunca foi fácil. Foi então, exercício. Eu foi me esforço. Eu me esforço. Cada vez que eu faço um livro, eu me esforço. Cada vez que eu faço um artigo, eu me esforço. Eu notei ao longo dos anos que eu fui melhorando o meu jeito de escrever. Claro que eu também… No processo, acho que é assim pra vida, né? Em geral, as linguagens, seja desenho, seja escrita, seja música, seja culinária, seja o esporte, não importa. A sua linguagem, você vai descobrir e aperfeiçoar certos aspectos e você vai perder outros brilhos também. Então, eu acho, por exemplo, que os meus primeiros 3 romances lá, que eu publiquei entre 2005 e 2009, eles tinham uma selvageria na linguagem que eu não tenho mais. Então, agora é uma linguagem madura, sabe? Agora, eu gostava muito daquele jeito, mas não rola mais, sabe? Senta direito, garota.